Oi, oi, meus amigos! Sejam bem-vindos ao Contrafluxo e hoje vamos falar sobre o luto e as datas comemorativas. Essas datas que aparecem durante o ano todo e que mexem tanto com o coração dos enlutados. Meu nome é Magali Pugliese e hoje estamos aqui com Ana Clara Bastos, minha professora de formação em perdas e luto. Estamos mais uma vez para falar sobre luto, né, Ana? E você que é a primeira vez que está aqui no canal, pode dar uma olhadinha em outros episódios, tem muitos episódios com Ana, que sabe muito sobre luto e que divide, né, todo esse conhecimento aqui com a gente. Seja bem-vinda, Ana. Fale um pouquinho sobre você para quem está assistindo pela primeira vez. Obrigada, Maga, mais uma vez pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Sou psicóloga clínica, sou supervisora, sou professora e trabalho especificamente com situações de perdas e luto. Um trabalho que é muito amplo, né? Quando a gente se apresenta assim, as pessoas pensam que tem muita especificidade, mas há um aprofundamento muito grande quando a gente fala do luto e toda a sua complexidade. Isso aí. E, principalmente, Ana, quando a gente fala em datas comemorativas. Então, o que é que acontece? No luto existem dias que são mais fáceis e tem dias que são mais difíceis, né? Bem mais difíceis. E datas comemorativas pode ser um dia desses. Então, a gente pensa que datas comemorativas são Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, mas elas podem estar ali durante o ano todo, né? Em datas que têm significado para aquela pessoa, né? Datas que têm significado para aquele vínculo que foi vivido, né? Que é vivido. Então, por que é tão difícil viver essas datas comemorativas? Eu acho que é muito importante a gente pensar um pouquinho no que é o luto em si, porque isso faz toda a diferença para que a gente possa compreender essa experiência. Então, o luto ele é uma reação à perda significativa, ele não tem um tempo para acabar e a gente não supera. Então, se há a perda, a morte de algum ente querido, de alguém ali significativo na vida do enlutado, essa perda ela vai para o resto da vida e a gente reage a ela. A ideia é que a gente modifique, que há uma transição, uma transformação na maneira como a gente lida. Mas por isso que a gente fala que o luto não é estático, que o luto não é vivenciado em 5 fases, porque a gente lida com ele pela vida inteira. Então, há essa oscilação, até essa metáfora mesmo do luto como uma montanha-russa, ou até de como uma travessia no mar. Tem momentos que são ondas leves, breves, às vezes a gente nem sente o movimento. Em outros momentos vem, né, a maré mais forte e que é um avalanche, que derruba e que muitas vezes essa pessoa precisa de uma ajuda ali para se levantar. E quando a gente fala desse movimento, o modelo do processo dual fala muito sobre isso, né? Que é uma abordagem específica quando a gente trabalha com pessoas enlutadas, que traz essa oscilação. A gente se movimenta entre vivenciar a perda e vivenciar uma restauração, essa adaptação a uma nova vida. Então, nesse movimento, eu acho que é muito importante falar dessa abordagem, porque ela esclarece o que significam as datas significativas, o que significam as datas significativas, né? O que significam as datas comemorativas, fica mais bonito. Mas eu acho interessante falar de significativas, porque é o que você estava falando no início. Essas datas, elas acontecem o ano inteiro. Não é só comemoração de aniversário, não são só essas datas culturalmente reconhecidas, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Avós, Natal, Semana Santa, enfim, nós temos vários feriados aí, datas importantes ao longo do ano. Mas tem o dia em que aquele relacionamento começou, o dia em que chegou o diagnóstico, o dia da morte, o dia em que celebra algo específico naquela família. Então, quais são as datas que trazem significado? E por que que essas datas acabam trazendo essa oscilação, esse movimento no luto? Porque elas afetam muito a lembrança. Como aquela data era vivenciada, quando aquela pessoa estava viva? Quais eram os rituais que aquela família fazia em torno dessa data? Então, quando chega essa data, apesar de ser simbólico, ela remete a uma experiência passada que não será mais vivenciada.
aquela pessoa não volta, aquela data não vai ser vivenciada daquela maneira. Então, era aniversário, não sei, tinha todo um ritual, um café da manhã especial, um almoço em tal espaço, a entrega de presente, não sei, isso é tudo muito singular. Mas vem aquela lembrança. Então, a data significativa, ela é carregada de lembranças, memórias, emoções e rituais. Então, isso acaba trazendo a pessoa muito para vivenciar a perda novamente. E que muitas pessoas ficam com essa sensação de recaída. Ah, estou tendo uma recaída. Eu estava ótima no luto. Eu estava muito para o lado da restauração, voltando para a minha vida, reconstruindo meus papéis, voltei ao trabalho, estou em nova relação. E as datas significativas, elas costumam trazer essa sensação de regressão. E aí é importante a gente enfatizar, né, Maga, que é uma sensação. Isso não é uma regressão. Esse movimento do luto, ele é muito natural. E ele, inclusive, facilita a elaboração, a construção de novos significados do que fazer com aquela data, de como vivenciar aquela data. E são datas que não é só a data, né? A gente percebe que desde antes, né, o enlutado já começa a ter contato, né, com toda essa caixinha que envolve essas datas. Então, se for uma data, né, que se festeja como Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, já começam as propagandas na TV, né, já começam as chamadas, né, no Instagram. Então, o luto ele já começa ali a ter contato, e o enlutado ele já começa a ter contato com esse pré da data, né? E que se for uma data simbólica para ele também já começa a pensar, poxa, tá chegando, né? Vai chegar aquele dia que, né, é tão especial pra gente. Então ele já começa a ter contato. Então a dor, ela não fica só na data, né? Ela vem, aparece já antes. E é preciso um olhar para essa pessoa, né? Preciso um olhar de cuidado para esse enlutado. E aí, quando a gente fala de olhar em cuidado, algo assim que me preocupa muito é a sociedade que a gente vive. Porque é uma sociedade que tem, como você mesmo fala, né, no curso de formação, ela tem urgência por uma felicidade. Então, como é que fica um enlutado vivendo nessa sociedade que tem essa urgência pela felicidade? Fica atropelado. Tem sua dor invalidada, tem sua dor diminuída. Eu acho que você traz uma questão muito importante, porque o luto nas datas significativas, ele chega realmente muito antes e ele vai embora muito depois. Então, a gente percebe esse movimento muito claramente na clínica. Então, eu acho que esses exemplos, Dia das Mães, Dia dos Pais, que a gente é muito bombardeado, né? Você vai pro shopping, você liga a televisão, você abre as redes sociais, é o que mais aparece. É propaganda, é presente, escola, celebrações específicas. Então, a gente abre espaço para essa dor e muito dessa ideia do luto como uma ferida. Então, quando você perde alguém, é uma ferida que está ali e que sangra e que a gente precisa cuidar. É um processo natural. A cicatrização, inclusive, é um processo natural. Mas muitas vezes a gente precisa cuidar para que ela não infeccione, para que não tenha complicações nesse processo. E quando a gente fala dessas datas, muitas vezes é você tirar o cascãozinho. Então, é futucar a ferida, literalmente. E isso começa muito antes, normalmente um mês antes começa a ser bombardeado. E muitas vezes o enlutado fica nisso. Como é que eu vou vivenciar isso? Como é que vai ser esse dia? O que que eu vou fazer? Então, que a nossa sociedade não sustenta, é um tempo de elaboração e de vivência. Principalmente se é a primeira vez que aquela pessoa vai viver. Porque abre um leque, assim, eu não sei como é que vai ser. Eu estava acostumada a viver dessa maneira. E agora? Eu não sei nem como é que eu vou reagir nesse dia. Eu não sei o que eu quero fazer nesse dia. Então, a nossa cultura, ela não ajuda. Não ajuda. Mas nós profissionais precisamos ajudar. Então, é isso. Eu sinto que a gente vai plantando sementinhas e que muitas vezes as pessoas elas não percebem que esse movimento pode trazer um sofrimento. Mas a gente ainda precisa avançar muito para poder sustentar a dor e o sofrimento. Porque a gente não sustenta, é isso. Tudo tem que ser muito rápido. Então, muitas vezes a gente pensa que a data significativa, ela só tem um efeito naquele dia.
Pois é. Então, o sofrimento vai ser só no Dia dos Pais, no Dia das Mães, e não entende que há um antes e que há um depois. E a gente quer que a pessoa volte logo e faça logo e funcione logo. As pessoas ao redor não conseguem entender uma oscilação de humor, um isolamento social, uma dificuldade muitas vezes no trabalho. Poxa, mas é isso, esse meu colega aqui não tá conseguindo, não tá dando conta, tá me sobrecarregando, e a gente não consegue entender que movimento é esse. E aí, como é que a gente dá conta disso? É. Eu ainda sinto que é só plantando sementinhas mesmo, porque é a pós-modernidade, é urgência, é tudo muito líquido, é tudo muito fugaz, é tudo muito rápido. E cada vez mais, né, com tecnologia, com inteligência artificial, com soluções imediatas, como é que a gente sustenta um sofrimento que precisa de espaço, precisa de escuta e leva mesmo um tempo de construção, de elaboração? É difícil nadar contra a maré. E além da sociedade, ainda tem um desconforto da pessoa, né? Ou seja, as pessoas, elas se sentem em uma zona de desconforto em estar ali próxima de uma pessoa que está em sofrimento. Então, para ela também não ter contato com esse sofrimento, ela pode justamente entrar nesse movimento de querer que a pessoa fique alegre. Não, vai ser bom, bora para a festa da família, vai ser bom, vai ser divertido, você vai se distrair. Mas às vezes não é o que a pessoa quer. E aí eu te pergunto, tem algum jeito certo, algum jeito correto de viver essas datas? Não tem, né? Não tem. E esses movimentos motivacionais não ajudam. Porque, sim, você pode querer incentivar uma pessoa, você pode querer ajudar uma pessoa que está ali no momento de muito sofrimento. Mas a melhor ajuda, o melhor suporte é você poder respeitar aquele tempo e aquele espaço. Então, se houvesse uma maneira certa de vivenciar uma data significativa, o que você gostaria de fazer neste momento? Como você quer vivenciar essa data? Porque o que eu vejo na minha prática clínica, tem muitos enlutados que querem reproduzir o ritual. Sim. Sem aquela pessoa. E muitas vezes isso tem um significado mesmo de honrar o legado, de honrar a memória. Então, o Natal. Poxa, o Natal, aquela pessoa era uma data muito significativa para ela. Ela fazia isso e aquilo. Tudo girava em torno desse significado, desse movimento. E eu quero honrar. Eu vou pegar a receita e vou fazer aquela mesma comida que ela fazia. Ou a gente vai reproduzir o ritual, sei lá, amigo secreto. Tô pensando aqui no Natal, aí eu tô pensando nos meus significados pessoais. Mas né, amigo secreto, os rituais da família reunida. E muitas vezes a pessoa quer fazer isso. Pra ela, pode fazer bem. É isso, é entrar em contato, é honrar, é o legado que permanece. É um momento de poder chorar, de poder sentir aquela saudade, criar aquele espaço. Já tem outras pessoas que esse movimento pode ser disfuncional, pode ser muito ameaçador para a sua própria dor, pode gerar muitas reações mais intensas. Não, eu não dou conta. E tudo bem não dar conta, não tem certo ou errado. Às vezes a pessoa precisa naquele dia se desconectar. Às vezes ela precisa fingir que aquele dia não é aquele dia. É um dia qualquer, então eu vou fazer um outro programa, eu vou me distrair, eu vou dormir, porque eu não quero viver esse dia. E tudo bem. É o espaço, né, que você tanto fala. É o espaço. É o respiro, né? Respirar. Um respiro. Às vezes a pessoa precisa ainda, né, ter um respiro sobre aquelas datas. E a singularidade, porque é o que cabe em cada um, é o que cabe para cada data, é o que é possível diante daquele luto, que é um pouco do que a gente estava conversando aqui nos bastidores, assim. Depende, que a gente conversa muito nos bastidores. Depende muito de como aquela pessoa está vivendo aquele processo. Muitas vezes tem uma intensidade ali do sofrimento, das emoções, e que precisa ali, como elaboração de uma regulação emocional, a gente precisa ajudar essa pessoa a estabilizar, para depois trabalhar legado, memória. Já tem outras pessoas que vão para esse outro processo. Então, o que cabe para cada um?
Às vezes o próprio enlutado não sabe, eu não sei, porque eu tenho medo de como eu vou reagir, eu não sei como vai ser as minhas emoções. E muitas vezes no processo terapêutico a gente ajuda nessa construção. E não de orientar, mas muitas vezes de entender as diversas possibilidades e tudo bem o que você quiser fazer. O que é mais importante? Fazer o que lhe fizer sentido. O que faz sentido para você? O cenário é esse, há essas possibilidades. Como é que você se imagina em cada possibilidade dessa? O que é possível neste momento? Então, não tem certo e errado, né? Eu acho que o certo é isso. O certo é fazer o que lhe fizer sentido. Porque muitas vezes você se obrigar a algo, e muitas vezes a gente vai para esse desafio quando a gente fala de família. Sim. A família são vários membros. Podem ser vários membros, né? E são vários lutos distintos. Tem uma unidade de luto familiar, mas tem lutos que são extremamente singulares. Então, pode ter uma pessoa que queira honrar tudo e outra pessoa que queira fugir. Vou viajar, vamos embora, porque eu não quero viver essa data. E aí, muitas vezes, a gente faz uma intervenção mesmo familiar, de psicoeducação, de respeito, de facilitar um diálogo, né? Da gente poder dizer, olha, não, eu não aguento, eu não sustento isso, para mim é muito. Então, eu não estarei presente. Mas muitas vezes esse processo não é fácil, né? Para o enlutado da conta ali. Então, assim, se quer ficar no seu cantinho, respeite ficar no seu cantinho. Se quer se distrair, quiser fazer algo diferente, né? Que justamente te retire daquele contexto, dali daquela data, e isso vai fazer bem para você, então se permita viver isso. Se quiser fazer uma homenagem também, se permitir. Então, é um olhar, né, Ana, para dentro. Um mergulho para dentro, onde você deve ter contato com o que é importante naquele momento para você, né, no significado, porque os rituais eles vão se modificando, né? Aquilo que pra gente às vezes era importante, depois da perda, pode mudar e não ser mais importante daquela forma, né? Então, é respeitar o movimento da vida, né? Respeitar o movimento da vida e ter um contato com como você está naquele momento, fazer o que é confortável para você. E aí, a gente pensando, né, nesses manejos que a gente falou aqui, eu trago a maletinha de remédio. Você falou em ferida, e você traz muito, né, nas aulas da formação, para a gente ter uma maletinha de remédio. Né? Então, da mesma forma que a gente tem uma ferida e usa um mertiolate, né? Ou usa, de repente, um analgésico para não sentir aquela dor, a gente também tem nossas maletinhas, né? Que são remédios. Quer falar um pouquinho sobre essa maletinha, Posso esses falar, recursos que a gente acho tem? que é um kit de primeiros socorros, né? Que muitas vezes não é algo sobre aprofundamento, mas é algo para esse cuidado imediato. E nessa ideia, eu me feri, eu preciso de um antisséptico aqui. Eu preciso limpar a ferida para não correr o risco de infeccionar. Às vezes está sangrando, eu preciso estancar aquele sangue, eu preciso colocar um band-aid. Então, eu muitas vezes construo isso mesmo, assim, com os meus pacientes. Eu acho que é uma das intervenções iniciais, inclusive. No momento de dor, no momento que a ferida está ali latejando, que está sangrando, que machucou de novo, porque no luto a gente vai machucar essa ferida algumas vezes, faz parte do processo. O que eu posso fazer para cuidar? E que isso é muito singular, né? A gente pode ter várias marcas de band-aid, a gente pode ter vários tipos, aquele band-aid básico, bonitinho, cheio de desenhinhos. E é muito do que aquela pessoa tem ali disponível. Porque eu acho que o kit de primeiros socorros é muito sobre o que tem disponível. Depois, com o trabalho terapêutico, a gente vai construindo outros recursos. Mas é isso, às vezes é um respiro, é um banho de mar, é estar junto de tal pessoa. Então, assim, quando eu estou com a minha família, eu me sinto melhor, eu me sinto amparada. Ouvir uma música, gente, às vezes o band-aid é bem simples, né? A gente não precisa pensar que é um curativo feito por um técnico de enfermagem, né? Que bem vai colocar ali mesmo, bem básico. O mais simples, aquele mais baratinho da farmácia, né? Ajuda. Não precisa ser uma gases esparadrapo, perfeição. Não precisa ser nada muito elaborado. Às vezes é um banho quente, relaxante,
demorado, é ouvir uma música, é fazer uma oração, é meditar, é ir para um culto religioso, para uma missa, enfim, né? Aí vai depender Ir para algum de lugar cada que você religião. aprecia a paisagem. Comer alguma Um comida cafezinho, aquele gostosa. docinho que você gosta, que você, ó, atenção plena com aquele sabor que você tá ali, né, É. percebendo. Às vezes uma leitura. É o simples, Sim, né, às vezes a Ana? Que leitura às vezes tá ajuda. ali disponível no dia a dia, né? Exatamente. Então, o que pode estar na sua maletinha de primeiros socorros, né? Nesse kit de primeiros socorros, o que pode te ajudar a cuidar de imediato nessa ferida? Que aí é muito singular, não tem regra. A gente aqui trouxe alguns exemplos, mas talvez, inclusive, você que esteja aí escutando, não se identifique com nenhum deles. Mas o que faz sentido para você? Porque eu acho que isso é o mais importante. Não é o band-aid de uma outra pessoa, não. É o seu. É o seu. E a gente olhando para o enlutado, que vive nessas datas comemorativas, a gente percebe que não é só emoção. Porque muita gente pensa que luto é só emoção, né? Mas não é. O luto, né? O enlutado, ele vive o luto de forma multidimensional. Fala um pouquinho sobre essa multidimensão. É interessante isso, porque eu acho até que a gente já citou algumas coisas aqui no que a gente já falou. Então, por exemplo, nessa aproximação dessa data, talvez a pessoa fique mais irritada. Talvez ela se isole mais. E que vem esse movimento. Poxa, não, mas você não pode ficar aí. Poxa, você tá sumido. Você não respondeu minhas mensagens. Poxa, por que você não foi para aquele encontro? Pô, foi todo mundo, faltou você. Às vezes é o isolamento social, eu não tô conseguindo, né? Porque as pessoas estão numa energia que eu não estou. É um esforço muito grande interagir e sorrir, quando internamente o meu movimento é outro. Muitas vezes é a dificuldade no trabalho. A gente vai para reações mais cognitivas, sociais, espirituais, quando a gente vai revisar o ritual. Você falou sobre isso, de, poxa, aquilo que eu fazia muito sentido, mas agora, poxa, não faz mais sentido esse ritual. Você vai revisar suas crenças, seus valores, sua forma de viver. Então, o luto, ele está em todos esses processos. E muitas vezes a demanda que chega é isso. Não, tinha um ritual de estar todo mundo junto em família. Mas é isso, a minha família era aquela pessoa. Os outros ao redor, para mim, não fazem sentido. Por que eu tenho que estar junto com essa família? Né? Então, você vai revisando todo esse processo. E não é só a data tá chegando e eu tô triste, e eu tô chorando porque eu tô com saudade. A saudade e o choro podem fazer parte. Eu acho que a saudade sempre faz parte. O choro, às vezes, depende muito do enlutado. Tem gente que chora, tem gente que não chora. E tudo bem. Mas, às vezes é na irritabilidade. A pessoa começa ali, tá tão desconfortável, ela nem tem clareza que ela tá assim, porque o Dia dos Pais tá chegando, porque o Dia das Mães tá chegando. Ela não consegue nomear e identificar esse movimento que o luto traz. E isso é muito importante, porque na hora que a gente nomeia, a gente consegue acolher o que a gente está sentindo. Poxa, eu tô entendendo por que agora tá tão difícil eu me concentrar, por que tá difícil acordar para ir pro trabalho, por que eu não quero nem abrir meu WhatsApp, por que eu tô sem paciência para as pessoas, né? Então é um pouco de compreender esse movimento e poder nomear. Tá, realmente, olha, essa data aqui tá chegando e isso para mim é uma ameaça. Se permitir sentir e, como a gente também sempre fala, compreender que muda a visão de si, a visão do outro, a visão do mundo, e tudo isso acaba refletindo nessas datas também, né, Ana? E aí, eu trouxe uma dinâmica que eu aprendi no curso, aprendi com você e uso muito, né, com os enlutados. E eu queria que você fizesse aqui, para que o pessoal que está assistindo possa conhecer. É algo simples, mas que faz tanto sentido, né? Então, eu trouxe aqui 2 potinhos e trouxe uma bolinha. Então, eu vou passar para você deixar, né, esse legado, essa dica aqui de como uma forma da gente compreender, né, de a gente enxergar essa dor
e esse espaço que a gente vai criando na nossa vida para viver esse processo, né, que é tão complexo. Vamos lá? Trago. Inclusive, isso foi algo que eu aprendi também na minha especialização, viu, gente? Não fui eu que construí, tem uma autora que propõe, né, essa metáfora e que eu acho que é isso, é simples. É simples, mas que ajuda o enlutado a reconhecer, validar e cuidar da sua própria dor, né? Se empoderar na sua própria dor, né? Tem uma autora, e aí eu vou falhar com o nome da autora que propõe essa metáfora. Mas eu vou procurar e vou botar no texto, boto no texto lá no YouTube. Que é muito interessante, né? Então, ela faz a analogia da caixa, da bola na caixa. Então, é uma representação da dor. Então, a dor do luto é como se fosse essa bolinha, e isso eu acho que fala muito. Não é a dor do luto que diminui, que acaba, mas é muito como a gente passa a lidar com o luto. Então, muitas vezes a gente está vivenciando uma perda e a gente não consegue ver mais nada, né? É esse espaço aqui que fica. Eu não tenho espaço aqui para me mover, eu não consigo ver outras situações, eu não consigo voltar para a vida, eu não consigo voltar para o trabalho, eu não consigo me movimentar, porque a dor do luto toma conta de mim por inteiro. E a ideia, quando a gente fala da elaboração do luto, desse trabalho de luto, de olhar para essa experiência, de construir recursos de enfrentamento, é que a gente passe a viver com o luto. Então, a integração do luto é isso. A ideia não é eu vou tirar essa dor, eu vou acabar com essa dor, eu vou superar essa dor. Eu vou aprender a viver com essa dor. Então, a gente cresce, e a gente estava falando sobre isso aqui, não de uma maneira romantizada, um crescimento, eu me torno uma pessoa melhor diante da dor, eu inclusive não gosto, eu acho que, né, vem com uma pressão muito grande, né? de aprendizado, né? Como se fosse uma coisa assim, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Isso para alguns enlutados pode ser inclusive ofensivo. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Mas é muito na ideia de crescimento e de aprendizado, sim. Quando eu tô aqui, eu não sei lidar, a dor é nova, ela me sufoca, ela me domina. A ideia é que a gente aprenda a olhar para essa dor, entender quando é que ela aparece, entender quando é que ela se movimenta. Então, por exemplo, as datas significativas acabam sendo exemplo disso. Muitas vezes, na data significativa, a gente volta aqui, ó. Opa, eu não tô conseguindo ver ao meu redor. Tá estático, né, Ana? Tá estático. O luto é movimento, né? Exatamente. Então, a gente precisa entender esse movimento de aprender a lidar com a dor. Então, aqui eu já entendi o meu autocuidado, eu já consegui retomar minha atividade física, consegui retomar meu trabalho, eu já entendo que a dor se manifesta em mim através, trazer alguns exemplos, do choro, da raiva, eu tenho dificuldade para me alimentar, eu tenho dificuldade para dormir, eu já consigo nomear e reconhecer essa dor dentro de mim. E aí isso me ajuda a manejar ela. Então, se eu sei que o final da tarde é o momento mais difícil, eu construo um novo ritual para aquele final da tarde. Então, a dor, ela já não me sufoca. Então, o crescimento é muito nesse sentido. Eu aprendo e desenvolvo diversos recursos para poder viver com essa dor. Então, a minha vida tem um outro espaço. A dor já não me sufoca. Não significa que ela diminuiu, não significa que ela não existe. Mas que eu aprendo a lidar com ela. E lembrando que as datas significativas, elas muitas vezes, elas reduzem um pouco esse espaço, né? Porque a gente volta a viver o luto de uma maneira muito intensa. E isso é um desafio, né? Por isso que é importante a gente não trazer isso de fórmula mágica, de certo e errado, porque se a gente tenta enquadrar a pessoa, talvez a gente coloque ela aqui de novo. Não, você tem que viver um ritual, você tem que ir ao cemitério, você tem que fazer uma oração, você tem que levar flores, você tem que fazer tudo, porque ela não ia gostar. Já tem tanto tempo e você ainda tá Ainda tá assim. Não, e às vezes ainda coloca o peso, né? O que ela ia achar de você? Como é que você vai para uma festa no dia de hoje, sendo que é o aniversário, sendo que é o dia dos pais, o dia das mães? Como é que você faz isso? Então, a gente pega essa dor e a gente coloca ela num espaço muito reduzido. E a ideia sempre para lidar com luta é que a gente possa ampliar esse espaço, né? E tornar possível conviver com a dor, né? Viver com essa dor. Isso. Ana, muito obrigada. Mais uma vez, maravilhosa a nossa conversa.
Agradeço a você por ter vindo, agradeço o Contras também. Deixa aí seu contato, suas redes sociais, como é que as pessoas podem te encontrar. Obrigada, é um prazer para mim enorme participar aqui do Contrasfluxo, né? É um trabalho muito importante quando a gente fala de saúde mental e para mim é uma honra estar aqui. E eu tô aí no Instagram, psicóloga Ponta na Clara Bastos, no YouTube também é o mesmo, psicóloga Ponta na Clara Bastos, eu acho. E normalmente produzo conteúdo aí nesses 2 espaços. Muito obrigada, Ana.